Vamos lá. Tô do lado de fora do estúdio. Meu estúdio é aqui, ó, pra quem não sabe. Porque, só falando aqui mesmo, testando algumas coisinhas diferentes. Estou tomando, acorde aí, pega seu café. É um café de manhã? Não, né? Aliás, é de manhã, mas não é cedo. E sai daqui, Chimingo, sai daqui. O cachorro tá aqui, mas vamos embora. A gente precisa conversar sobre algumas coisas. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. E a notícia aí do dia, o GE. Globo fez uma matéria sobre Matheus Martins. E muita gente, pelo visto, já se confundiu aí, né? Já tratou, e eu quero tratar de dois assuntos aqui nesse assunto venda, né? Mas primeiro, deixa o like aí embaixo, diz se você gostar desse vídeo mais aleatório. É porque eu vou... Agora eu posso apoiar de novo, o cachorro foi embora. O meu estúdio é aqui, ó, o meu escritório, né? Meu e de Bia junto, que é onde eu vou gravar os vídeos depois. A gente tá terminando. Acho que dá até pra ver uma faixinha lá em cima, lá, ó, engrenar e tal. A gente tá terminando a parte de lá. E eu vou continuar usando esse aqui, mas vou usar o de lá também. E por isso que eu tô fazendo essa transição também das coisas. E esse vídeo aqui aproveitei que tá com um clima legal, né? Vamos lá. O primeiro tópico é a matéria do GE. Globo, e a gente precisa conversar um pouquinho sobre jornalismo. Eu sei que não interessa muito a vocês às vezes, mas é bom. Eu sei que tem gente que se interessa para poder saber, como por exemplo, até o Noel veio e me mandou mensagem, esqueci de responder, não. Na sexta-feira eu falei, cara, a escalação que ele deu na sexta-feira lá, inicialmente, é a escalação que é obrigatória ali, que eles têm que dar por causa do Cartola, porque o cara que não acompanha o Fluminense tem que ir lá, vai lá no GE Fluminense, olha, ele tem que ver minimamente uma escalação. Essa matéria de agora, ela não é uma matéria, ela é uma matéria informativa, mas ela não é uma matéria noticiosa. Que matéria é essa que eu tô falando? ge.globo/Fluminense. Eles deram uma matéria falando sobre o Matheus Martins poder ser a bola da vez. E por que da onde, enfim, eles não colocam ali nenhuma informação na matéria falando de, olha, Matheus Martins vai ser vendido, tem proposta por Matheus Martins. Não, já aconteceu, né? Teve aquela proposta da Ucrânia e tal, enfim. Mas isso foi num outro momento. E a grande questão ali da matéria é o seguinte: o jogador começou a se destacar naquela entrevista coletiva que o Mário Bittencourt deu. Ele chegou a falar que garantia a não venda de André agora no meio do ano. E essa garantia de não venda de André, obviamente, ocasionaria em a venda de outro jogador. Porque acho que são 3 pontos que a gente precisa abordar aqui. E aí Matheus Martins começou a se destacar e, obviamente, se torna uma possibilidade de venda. Primeiro ponto que tem que ser destacado em qualquer assunto, assim, você pode se enganar, tá? Você pode se enganar dizendo que não sabia disso. Você tá vendo esse vídeo aqui. Você pode se enganar dizendo que não sabia disso e na hora que acontecer a venda você fingir que tá irritado. Ou ficar mais irritado ainda. Mas vai vender. Alguém vai ser vendido. Você não está sendo enganado de que não, vai ser vendido. A comunicação que o Fluminense fez no início do ano foi tola. Eu vou usar o termo tola para não usar o termo torpe, né? Não sei se foi proposital, mas aparentou um clube, mas estava lá no orçamento que não tinha sido divulgado ainda, né? Estava lá no orçamento dizendo que precisaria vender quase 100 milhões de reais naquele ano. Não tinham divulgado o orçamento ainda, o torcedor não sabia, teve razão de ficar com raiva de Luiz Henrique, da venda de Luiz Henrique. Mas o primeiro ponto é, será vendido. E se não é André, vai ser outro jogador. Se não foi Gabriel Teixeira ou Nino, vai ser outro jogador. Então assim, haverá uma venda. Isso é fato, ok? E não espere que vai ser vendido o Gilberto por 3 milhões. De euros, não. Porque essa cagada só acontece uma vez na vida. Não espere que vai ser vendido o Yuri Alberto por 25 milhões de euros. Porque essa cagada só acontece uma vez na vida. Eu até estava trocando ideia com o Fio esses dias, falei, é engraçado, que a gente trata a venda do Yuri Alberto como uma venda boa e a venda de Gilberto como uma cagada. Não, as duas são uma cagada. Ou as duas são vendas boas, né? Isso não acontece o tempo todo, não. Então, o primeiro ponto é, vai ser vendido alguém. E vai ser vendido alguém importante, obviamente. Ninguém vai chegar fazendo uma proposta de 3 milhões de euros por Lucas Claro, agora do nada. Ou por Marlon, né? Segundo ponto. Deixa eu beber o café, senão esfria, né? Segundo ponto. Quando um jogador ele é vendido, a gente deixa de utilizá-lo.
parece meio óbvio. Enquanto esse jogador não é vendido, a gente está utilizando. E a utilização de um jogador que vem da base, ela é sempre mais barata do que de um jogador contratado. E por que isso? Quanto você acha que vale o salário de André se o Atlético Mineiro o contratasse hoje? Acabou o contrato de André, o Atlético Mineiro foi e contratou. Pô, eu chutaria, baseado em volantes aí do Brasil, Atlético Mineiro, Flamengo, enfim, baseado em volantes aí do Brasil no geral, eu chutaria que André não receberia menos do que, até pela idade dele, faria um contrato longo, 700 mil, por aí. Não seria, sai daqui. Não seria, o Felipe Melo já chegou já, o Pitbull. Não é Pitbull, não. Não receberia menos de 700 mil, isso é um fato. Quanto que André recebe no Fluminense? Eu não sei, mas eu sei que não chega à metade de 700 mil. Então, todo jogador que vem da base, ele naturalmente tem um salário mais barato do que o jogador da mesma posição, da mesma idade, se contratado. E por que eu estou falando isso? Porque cada mês em que a gente não vende, ou melhor, cada janela em que a gente não vende André é uma economia de dinheiro. Você diminui o preço da venda, porque ele está ficando mais velho e tal, mas você economiza dinheiro, porque imagina só, você ir ao mercado para contratar um volante que tem a mesma qualidade de André. O quanto que você não pagaria para efetuar essa contratação, e aí ele teria que ser um pouquinho mais velho e tal, né? Porque senão você vai pagar mais do que André, e o quanto que você não gastaria de salário. Então, cada semestre que a gente segura o André aqui, é uma grana. Eu já até conversei sobre isso num podcast com o Phil também. É uma grana que você vai economizando para o futuro. Por exemplo, se a gente não tivesse vendido Kaique, um exemplo básico ali, até porque não são da mesma posição, mas talvez a gente não tivesse precisado trazer o William Bigode nesse ano. Só que Kaique foi uma venda financeiramente muito alta. O William Bigode está mal, tá? Mas eu poderia usar John Arias como exemplo também, que é alguém que está funcionando, que a gente trouxe e o custo é bem mais baixo, mas o futebol também é mais baixo, né? E cada mês que Kaique ficasse, era menos gasto em contratação de jogadores. Então, assim, se Matheus Martins não for vendido agora, ele pode ficar e pode render e pode fazer a gente economizar a contratação de um ponta, por exemplo. Quando o Luiz Henrique foi vendido, eu lembro que eu apurei o pessoal do Fluminense e todas as pessoas do departamento de futebol, até a administração, falavam, cara, não vão contratar nada agora, até porque a janela está fechada, porque a gente vai testar a galera que está aqui. Gabriel Teixeira, eu cheguei a dar isso como informação, né? Gabriel Teixeira acabou não rendendo, foi pro Grêmio. A gente vai testar, vai esperar para ver a volta de Michel Araújo, vai testar o próprio Matheus Martins, jogador que está em baixa e tal, porque ele estava em baixa, tinha subido, não tinha rendido. E lá vem ele de novo, olha só que absurdo. E acabou que o Matheus Martins começou a render agora, né? Ele começa a render na virada ali após o jogo contra o Oriente Petroleiro. E aí a gente vai pro terceiro ponto, que é, jogador de futebol é muito volátil as paradas. 2 milhões de dólares por Gabriel Teixeira no início do ano, eu bati muito na tecla de que era muito bom, aquela venda pro time de Odair. Tinha muita gente que achava ruim. 2 meses depois, acho que nem chegou a ser 2 meses, foi de janeiro a março, talvez 2 meses depois, por 1 milhão de dólares, a galera gostou do empréstimo, entre aspas, né, de graça pro Grêmio. O futebol muda muito rápido, principalmente quando o jogador é mais jovem, assim. Você tem que acertar muito bem o momento de venda. O Fluminense pode não vender André nesse meio de temporada, ele se lesionar, ter uma lesão de joelho ali, aquela lesão de ligamento cruzado, e tá fora. Tipo, 7, 8 meses. E pode acabar a carreira do cara. E a gente torce, obviamente, para que isso não aconteça, né? E nem só de lesão. O cara pode entrar na má fase. E eu sempre falo isso, o jogador é ser humano, né? Ah, ele entrou na má fase por quê? Porque entrou um treinador? Não, ele entrou na má fase porque, sei lá, eu nem sei se o André tem irmão, tá? Um exemplo. Porque o jogador X ali, o irmão dele é viciado. E ele tá preocupado com o irmão, não consegue concentrar, ou o pai morreu, ou o empresário começou... Pode acontecer um monte de coisa na carreira do jogador de futebol. E querendo ou não, um cara que vale, sei lá, 8, 10 milhões de euros, por exemplo, né? Isso é muito dinheiro, 40 milhões, 50 milhões, 60 milhões de reais, 70 milhões de reais.
E tipo assim, porque o irmão dele teve Covid e, sei lá, faleceu, acabou. E você tinha 70 milhões de reais na sua mão, alguém pegou Covid e pronto, acabou, não tem mais nada. Tudo só exemplos naturais que podem acontecer no dia a dia. Jogador de futebol é muito volátil, é um ativo, né? É um produto muito volátil. O que é volátil? É que pode mudar a qualquer momento, assim, tá sob risco de qualquer tipo de mudança. Então, por exemplo, quando surge o Matheus Martins agora com 18 anos, é um jogador que tem um valor agregado muito alto, mais do que o Luiz Henrique. Por que, Gabriel? Porque primeiro que ele está jovem ainda, né? Ele tem 18, o Luiz Henrique tinha 21. Segundo, que Matheus Martins é jogador de seleção de base e tem uma quantidade considerável de gols. Isso tudo faz diferença, né? Para quando você vai vender lá para fora. Luiz Henrique, por exemplo, não era, Evanilson não era jogador de base, de seleção de base, isso tudo faz diferença. Então, Matheus Martins ele tem um valor agregado maior. Só que quando chega a proposta, se você rejeitar, é complicado. Eu queria bater nesses 3 pontos aqui para a gente, sempre que a gente for avaliar uma venda, e eu espero isso do público aqui do meu canal, né? A gente não entre numa histeria coletiva, de uma análise rasa, do não, meu Deus, tá falando isso, mas já vai vender um garoto. Vai porque todo ano tem que vender. Mas se não contratar o medalhão, não precisa vender o garoto. Precisa. Porque o Luiz Henrique custa 70 milhões. Felipe Melo e William Bigode, e você pode tirar 7 jogadores do elenco principal, eles não vão dar 70 milhões. E você ainda vai ter só Luiz Henrique e menos 7 jogadores, né? Aí quando precisar lesionar, você, sei lá, chama o Zé da esquina para poder jogar. Ou chama um moleque de 16 anos e acha que ele vai render. Só um bate-papo, uma reflexão que tem toda vez que se aproxima uma venda. E como eu vi essa matéria do GE hoje, e eu vi algumas pessoas já até falando olha, o Matheus Martins vai ser vendido. Calma, não é. Essa matéria, ela nada mais é do que mostrando que existe um novo jogador nessa prateleira dos que a venda pode acontecer. E eu acredito que nessa prateleira esteja hoje André, Matheus Martins, Nino segue nessa prateleira. E você ainda tem uma possibilidade ali, de repente, de um garoto que a gente não conhece muito, né? Tipo assim, surgir ali uma proposta de venda baixa, né? Tipo, por um garoto que está na base ainda, um Samuel Granada, um Gabriel Martins, aquela venda de $1 milhão, $1,5 milhão, que pode surgir do nada. Mas dos jogadores do time principal, vai vender quem? Você acha que o Real Madrid vai vir buscar John Arias agora, né? Não, vai buscar um moleque. Ou é o André, ou é o Martinelli, que esse está em baixa, né? Ou é o Matheus Martins, o Luiz Henrique já foi, o John Kennedy acho bem pouco provável ir para o mercado principal com esse histórico. Time nenhum vai gostar de contratar jogador, e John Kennedy ele não é tão, ele é novo, mas ele já tem um histórico muito ruim. E você tem as outras possibilidades, como eu falei, né? O Nino, não foge muito disso não. Então não duvidaria de ser quando o Matheus Martins chega a esse grupo, é um jogador jovem, muito novo, né? De seleção e que está rendendo bem, a possibilidade da venda ser ele é muito grande. Enfim, acabar meu café, você assiste. Já está na hora do almoço para vocês, né? Mas é porque eu acordo tarde. Até a próxima aí, valeu.